Olá pessoal, nessa aula nós iremos aprender a trabalhar com logs, tá? Isso é uma questão bem interessante, tá? Porque às vezes nós podemos nos deparar com arquivos de log grande, né, gigantescos aí de ataques, enfim, e até bom para a gente entender o que acontece também quando nós fazemos um ataque, por exemplo, num servidor web, como por exemplo o Apache, né, a trabalhar com toda essa quantidade de informação. Para isso, deixa eu remover aqui um arquivo. Para a gente iniciar essa aula, então, vamos baixar aqui nesse endereço grandbusiness.com.br/access.log, ok? Então, www.grandbusiness.com.br/access.log. Vamos dar um wget e baixar esse arquivo. Ele é um arquivo um pouquinho grande, né? Por ser um arquivo de log, mas ele é um arquivo de log do Apache de um servidor aí da DSEC. Da DSEC não, do ambiente, né? Do curso onde nós fizemos vários ataques nesse servidor. E agora eu vou mostrar um pouco como que a informação chega e como que a gente pode extrair um pouco de informação desse log, né? Como que a gente consegue descobrir o que foi feito nesse log, quem que fez mais requisição, quais os IPs que estão envolvidos nesse log, um possível ataque, possível ferramentas rodando nesse log, enfim, tudo isso. Bom, uma vez que ele baixou, vou limpar a tela aqui, vamos dar um cat nesse access log. Nós podemos ver que aí é um arquivo bem grande, né? Se eu ficar rodando aqui, vamos ver que ele é bem grande mesmo, não tá nem mexendo ali a barrinha ali, certo? Então, ficaria bem difícil analisar esse arquivo de log simplesmente abrindo ele e visualizando, ok? Nós podemos utilizar o head. Então o head é para ele mostrar o início do arquivo, por exemplo, o head access log, ele mostra aqui o início do arquivo, ó, certo? Então podemos começar utilizando o head, né? E aí um uso interessante do head, por exemplo, é o head-n1, onde estou falando para ele que eu só quero a primeira linha desse arquivo, access.log, ok? Para a gente poder entender um pouco da estrutura do arquivo, tá? Então, uma única linha desse arquivo equivale a tudo isso daqui, certo? Então, o que nós temos aqui? Primeiro campo aqui, o endereço IP de quem fez o ataque, a data que o ataque foi feito, 8 de fevereiro de 2015, às 8h10, tal. A requisição que foi feita para esse servidor, no caso aqui foi um GET, tá? Ele retornou o código 200, tá? Não se preocupem muito com esse linguajar do protocolo HTTP agora, que eu vou explicar ele em aulas futuras quando chegar a hora certa, ok? Mas só para que a gente entenda um pouco a estrutura desse arquivo de log. E aqui nós temos o user agent, que é do navegador que fez o ataque, no caso aqui um Macintosh, tal. Muitas vezes nós podemos ver o ICEasel, que está usando um Linux no caso, ou Mozilla, ou Mac, ou Opera, enfim, o user agent, ou às vezes até de uma ferramenta, a ferramenta coloca o nome dela lá no user agent, enfim. Primeira coisa, entendemos aí como que então funciona esse log. Uma vez que a gente entendeu isso, nós podemos começar a fazer algumas perguntas, né? Como por exemplo, quero descobrir todos os IPs que estão relacionados com esse acesso nesse log aí. Quais foram os IPs que acessaram esse servidor web? Então, para isso, eu posso fazer um cat access.log, certo? E depois utilizar o cut. Como delimitador aqui eu vou usar o espaço, tá? Então, espaço, menos F1, que eu quero aqui o campo de IP, tá? O primeiro campo. E ao fazer isso, ele me traz aqui a listagem de todos os IPs. Como nós podemos ver, ele está repetindo muito, né? Então, o que torna a lista um pouco ruim, né? A visualização.
Então nós podemos concatenar outro comando aqui, sort "-u", tá? E com isso nós temos só os IPs sem repetir. Então todos esses IPs que eu estou mostrando aqui acessaram esse servidor web, tá? E o que nós podemos fazer agora? Olha, eu quero organizar um pouco essa saída aqui. Posso utilizar o comando sort para ele organizar aqui por ordem decrescente ou crescente, certo? Como nós podemos ver aqui. E aí eu posso falar para ele que eu quero unique -c. O que eu estou falando aqui? Ele vai mostrar a quantidade de ocorrências que ocorreram aí em cada um desses IPs, tá? Então ele vai calcular isso através do unique-c. E aí ele mostra aqui, por exemplo, o IP 85 fez 31 requisições. O IP 50, 24, esses daqui fizeram somente uma. Esse aqui fez 161. Esse aqui fez 37 mil ocorrências. Então esse aqui já fica um cara um pouco manjado pra gente. Beleza? E pra gente ter uma saída melhor aqui, né? Nós podemos utilizar o sort -u para ele eliminar os repetidos, né? Então conseguimos ver isso de uma forma um pouco melhor. Mesmo assim ainda tem muito IP. Então os que fizeram uma requisição só não é tão importante para a gente. A nossa preocupação então são esses que fizeram muitas requisições, né? Então por que tem tanta requisição desse IP, né? Então podemos utilizar aqui, por exemplo, o comando o R, que é modo reverso, ou o U aqui, que é numérico. Então o N, que é numérico, e aí ele coloca isso em ordem numérica, tá? E podemos utilizar aqui o R, que é de forma reversa, e aí ele mostra aqui do maior para o menor, certo? Então esse comando aqui, nós estamos filtrando todos os IPs, estamos mostrando a quantidade de requisição, cada um IP teve. Estamos eliminando os repetidos, colocando em ordem numérica aí de forma reversa, tá? De trás do maior, das maiores requisições para as menores. Então com isso conseguimos ver aí claramente quais IPs estão envolvidos aí nesse ataque a esse web server, tá? E aí nesse caso, esse IP aqui é um IP bem suspeito porque ele tem muita requisição nesse servidor, nesse log, tá? Então, como que a gente vê agora o que esse IP fez, tá? Então, para isso, nós podemos utilizar aí o cat access.log e fazer um grep nesse endereço de IP, 177.138.28.7. Com isso, nós temos aí a saída de todas as requisições que foram feitas por esse IP. Então, as 37 mil, taralá, taralá. Tá? Ainda assim, fica difícil analisarmos, né, toda essa quantidade de requisição. Tá? Então, nós podemos ainda filtrar essa saída e pegar exatamente qual foi a requisição que foi feita. Né? Então, podemos, mais uma vez, utilizar o cut aqui, falar qual o delimitador que nós queremos usar para filtrar. Então, por exemplo, eu quero usar aqui como delimitador, vamos ver aqui uma linha inteira, eu quero pegar essa parte que tem o get. Então, posso usar como delimitador esse pedaço aqui, ó, a partir das aspas duplas. Então, eu coloco aqui entre aspas duplas F1. E, na verdade, eu pego o F2, que é a parte onde tem a requisição, certo? E aqui ele traz toda a requisição. E eu posso, mais uma vez, utilizar o sort -u para eliminar as requisições repetidas, tá? E aí ele traz aqui, de uma forma mais organizada, tudo que esse host estava fazendo aí nesse web server. E aí, claramente, nós vemos aí algumas coisas interessantes. Se nós tirarmos aqui essa última filtragem que a gente fez, né, nós podemos notar algo interessante, como por exemplo, se eu vier aqui para o meio do log,
nós vemos, por exemplo, o horário. 8h58 e 22, só no mesmo segundo, ou a quantidade de requisição que foram feitas dentro de 1 segundo, tá? Então, aqui ele ainda estava em 1 segundo, ó, ele fez 5 requisições dentro de um único segundo, tá? Requisições diferentes, de alguma forma diferente aqui, tá? Então, isso mostra que isso não é uma pessoa, né, que está acessando a página, é uma ferramenta automatizada, tá? Então, quando você usa uma ferramenta automatizada, um scanner de vulnerabilidade, provavelmente o scanner vai estar fazendo isso, tá? Inclusive, nós podemos tentar identificar um possível escaneamento, se a gente conhecer o nome de ferramentas, como por exemplo Nessus, e fazer um grep Nessus nessas requisições desse IP aí, por exemplo. Ó, com isso nós conseguimos ver que tem várias requisições aqui que tem o Nessus envolvido, ó, certo? Então todas essas requisições que eu acabei de mostrar aqui tem Nessus de alguma forma envolvido, tá? Vou mostrar aqui, ó, Nessus, tá? Em alguma parte aqui ele vai ter sempre algo relacionado com o Nessus. Aqui no caso, ó, Nessus, enfim. Outra coisa, pesquisar por outras ferramentas. Nikito, por exemplo, aqui no User Agent, ele mostra Nikito. Então, foi usada a ferramenta Nikito aqui também. Entendeu? Então, isso mostra que esse IP aqui, ele estava fazendo um ataque a esse web server, provavelmente usando Nikito e usando Nessus, tá? Por isso, essa grande quantidade de requisições, tá? E se voltarmos lá onde nós estávamos fazendo a filtragem aqui, por exemplo, de todas as requisições que foram feitas, nós conseguimos ver o que o usuário estava acessando lá, certo? Tudo, que é o que a ferramenta faz, tá? Por isso que eu não sou tão fã de usar a ferramenta, tá? Simplesmente catar uma ferramenta, executar ela e pegar o resultado depois, porque muitas vezes quem configurou o web server pode ter feito alguma configuração justamente para enganar a ferramenta, mostrar uma vulnerabilidade que não existe. A ferramenta pode ter muito falso positivo. Não estou falando que não se usa a ferramenta, que eu não uso ferramentas, mas você tem que saber medir qual é a hora certa de usar, né? Por exemplo, quando você já sabe o que você está fazendo, quando você entende tudo isso e entende o impacto que isso tem, o barulho que isso gera num servidor, será que não é mais fácil você fazer os testes manualmente, tentar identificar uma vulnerabilidade lá, do que simplesmente sair executando uma ferramenta que vai gerar aí mais de 30 mil requisições no servidor, poder alertar, poder ser bloqueado por um AF, por uma solução de segurança. Enfim, tudo isso a gente tem que colocar na balança quando a gente vai fazer um ataque, tá? Então é interessante nós vermos isso, ok? Bom, Unic-C aqui para ver a quantidade de requisições. Sort -URN. Ele mostra que quantidade de requisições que ele fez aqui também, os tipos de requisições, tá? Então isso é interessante também a gente entender, tá? No futuro aí nós vamos entender mais a fundo o protocolo HTTP, tá? Então, o foco aqui é tentarmos descobrir aí tudo que a gente conseguir sobre um possível grande arquivo de log. Então a gente tinha um arquivo de log gigante, onde a gente não estava totalmente perdido em analisar ele, e agora a gente já sabe identificar todos os IPs envolvidos, nós já conseguimos identificar a quantidade de requisições que tem em cada IP, identificar um possível ataque utilizando ferramentas, e identificar alguma coisa anormal acontecendo nesse servidor. Uma outra coisa que podemos fazer aqui, vamos supor que a gente sabe que no nosso alvo aqui nós temos, no nosso servidor nós temos um
um diretório chamado restrito. Então nós podemos pesquisar por restrito, né, e ver se houve algum comprometimento desse diretório, né, se esse IP conseguiu achar esse diretório, né, e aqui no caso nós conseguimos ver que ele realmente achou. Ó. Tem um erro 301 aqui, que é no caso o redirecionamento, os códigos 200, que é de ok, os 404, se tiver aqui, não tem, que é quando ele não encontra a página. No caso aqui, essa página existe, ele encontrou essa página. Tá? Então, possivelmente, esse IP pode ter comprometido esse diretório aqui, tá? Se ele não tiver alguma autenticação nem nada, ou se ele até fez um redirecionamento aqui, pode ser que ele redirecionou aí para uma página de acesso mesmo, tá? Então, é uma forma de conseguirmos aí monitorar e verificar se o que foi comprometido e se foi acessado algum determinado diretório, tá? Eu quero descobrir se foi feita alguma requisição /admin. Ele mostra. Eu quero ver se ele tentou acessar o arquivo robots.txt. Ele mostra. Certo? E aqui no caso nós vemos o erro 404. O erro 404 é quando a página não foi encontrada, tá? Então podemos ainda filtrar, se fosse o caso aqui. Deixa eu limpar a tela. Poderíamos filtrar aqui e falar que nós não queremos que ele mostre as requisições que falharam, por exemplo, que não encontrou, que são os erros 404. Aí nesse caso ele não vai trazer nada porque tudo isso foi 404, ok? Aqui nós poderíamos colocar somente o que foi feito para a raiz, ou até mesmo assim, ó, get barra, certo? Com código de resposta 200, certo? 403 e tal, mas ele não mostraria o 404, ok? Nós poderíamos ir filtrando e pedindo para ele não mostrar aqui, no caso, utilizando o grep-v, que é para ele eliminar as linhas que contiverem aqui a string que conterem a string que a gente está falando aqui, ok? Então, basicamente, a ideia dessa aula foi justamente mostrar como que usando somente o Linux aí, esses comandos, nós podemos ter uma saída sempre mais limpa, tá? Então, quando a gente trabalha com Bash Script, é preciso ter esse conhecimento aí de saber combinar esses comandos, saber dividir as partes do programa e pegar só aquela informação que é útil para a gente, tá? E depois isso pode até virar uma ferramenta aí que você pode fazer para entrar com o arquivo de log, para depois falar quais são os IPs envolvidos, por exemplo, no arquivo de log, e aí a ferramenta já te traz tudo isso pronto. Quantas requisições foram feitas, a ferramenta já te traz tudo isso pronto. Existiu alguma ferramenta, o script ele já pode ir lá e mostrar se existem entradas Nest, Nikito, a Kunetix, SQL Map, enfim, todos os programas aí de scanner de vulnerabilidade. Ela pode fazer uma pesquisa e falar, olha, então estava tendo um ataque utilizando essa ferramenta. Então, tudo isso é uma forma aí de você estar usando a criatividade depois, ou até a sua necessidade para estar criando um script que faz isso, baseado no que você já aprendeu até agora em aula. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.